vou repetir. Para o Corinthians, mas tem uns detalhinhos que eu vou falar ainda, porque por isso que foi bom você permanecer aqui na live para saber do assunto. Na prática, para a atual diretoria, né, do presidente Duílio Monteiro Alves não muda muito. Podem ir atrás do Andrés, né? Podem tentar montar um caso de gestão temerária para puni-lo. A gente já viu isso acontecer no Santos, né? Inclusive recentemente. Então, assim, na prática, né, o Corinthians pode ter o quê? Algumas dificuldades em obter alguns empréstimos e talvez dificuldade em obtenção de CND, né? Essas coisas que a gente sabe que precisa no futebol. O Santos, né, o Ricardo? Você lembra que o Santos ficou muito tempo sem a CND, né? Muito, não E, conseguia patrocínio Master, né? Certidão negativa. Com a Caixa. a certidão negativa e não conseguia o patrocínio Master da Caixa, né, Klaus? Você lembra como é Isso. que foi isso? Explica aí pra gente. Se não me engano, foi na gestão do Modesto Roma, do presidente Modesto Roma Júnior, e o Santos tinha conversas bem adiantadas com a Caixa Econômica, só que precisava apresentar essa CND, essa certidão negativa de débito, só que não conseguia, né? Justamente por não ter as contas em dia, né? As contas foram reprovadas, tinham uma série de problemas envolvendo as contas, e pelo fato, né, de ser a da Caixa, né, se enquadrar como um banco, né, e necessitar dessa CND, o Santos não conseguia, ficou com um patrocínio master vago por muito tempo, né, demorou muito, meses, anos, até realmente conseguir voltar a ter um patrocinador no principal espaço da camisa, né, mas eu me lembro que essa questão em especial da CND impediu o Santos de acertar com a Caixa Econômica Federal. Outra coisa, foi bem lembrado vocês falarem esse negócio do patrocínio, porque tem alguns contratos de patrocínio que eles exigem uma postura correta do clube, porque nenhum patrocinador quer manter a sua marca ligada a um clube que está negativado, que está devendo dinheiro, que está tendo uma gestão temerária. Então, muitos patrocínios, até o Corinthians é um time que tem centenas de patrocínios aí, envolvido em todas as categorias de base, esses contratos podem ser rompidos unilateralmente, sem multa, sem nada. Imagina o prejuízo que isso daria para um clube, porque tem cláusulas nesses contratos que, se o clube não fizer uma gestão coerente, decente, dentro das normas e dos bons costumes, esses contratos podem ser quebrados sem multa, e alguns até com multa para o clube pagar. Então, a coisa é muito maior do que as pessoas imaginam. Então, legal a gente ter os comentaristas aqui hoje por causa disso, né? O Ricardo fez uma boa colocação e eu falei que eu ia explicar tudo isso para vocês aqui. Então é isso. Na prática não muda muito para a atual diretoria. Eles podem tentar aí montar um caso de gestão temerária para punir o Andrés, que eu acho também difícil. E na prática, o Corinthians vai ter dificuldades em obter alguns empréstimos, né, alguns certos empréstimos, e talvez dificuldades em obtenção da CND, que é a certidão negativa de débitos, e aí a gente já explanou, né, que dificuldade gera você não obter a CND. As contas de 2020 foram aprovadas, e eu vou falar uma coisa também em relação ao Profut, né, ao Profut, mas antes de falar do Profut, essa questão do Andrés, é muito difícil também acontecer eles montarem um processo de gestão temerária, porque aí vai precisar ser acolhido, né, no Conselho de Ética, tudo que eles forem realizar em relação ao Andrés, e ser votado em Assembleia Geral, tá? Então é um caminho longo também a se percorrer esse tipo de processo aí em cima do ex-presidente André Sanches em questão de gestão temerária. Em relação ao Profut, que estão me perguntando muito sobre isso também. Hoje, o Corinthians não foi excluído do Profut, tá? O Corinthians mantém conversas frequentes com a APFUT, né? Para se manter no programa. O risco existe, tá? O risco existe. Mas o risco está também disseminado no futebol brasileiro. Então, o Corinthians não perdeu o Profut, não está suspenso, mas o risco existe. Foi isso que me passaram
dentro do clube, tá? Dentro do clube. E aí as pessoas me falaram o seguinte, eu até tenho uma mensagem de fontes que me falaram o seguinte, ó, pega o processo do Cruzeiro, tem uma série de movimentos até exclusão, dá para recorrer, tem um veto do Bolsonaro que o Senado pode derrubar, e com isso vai junto a necessidade de pagar as parcelas durante a pandemia. Então, na Câmara esse veto já caiu, e a tendência é que caia no Senado também. Então, pagando as parcelas já ajuda. Então, hoje, se a APFUT quiser, ela tira um monte de clube do Profut. Mas aí não vai ver mais o dinheiro. E aí não interessa, né, Ricardo? Você entendeu a política?